Olá, olá querido telespectador que a partir de agora está no Via ABC. Bom, você já percebeu de quem nós vamos falar nessa tarde. É justamente do aniversariante do mês, o Batman, que completa 80 anos. A gente sabe do que representa a cultura pop hoje no mundo e eu tenho a imensa satisfação de falar. Hoje aqui não é nepotismo, viu, gente? É reconhecimento mesmo. Com a Rebeca Cambaúva Leite, que é doutoranda e que tem no seu universo de pesquisa o Batman. É um trabalho praticamente solitário aqui no Brasil, porque são poucos os pesquisadores em cultura pop com esse tema. E eu tenho imensa satisfação em contar com ela nessa tarde para nós falarmos desse aniversariante que tem um contexto mundial e tantos seguidores há tanto tempo. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda no Via ABC. Boa tarde, Adriana, minha mãe. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar desse personagem tão querido que é o Batman. Bom, você começa falando que é tão querido, mas a gente sabe que a história do Batman, 80 anos, então tem um percurso excepcional do comportamento da sociedade, que foi se amoldando ao personagem. Mas como começa toda essa história? Bom, essa história começa em 1939, com a primeira aparição da personagem do Batman, na revista Detective Comics, que hoje a gente conhece como DC Comics, né? Então, no dia 30 de março foi a primeira história em quadrinho veiculada pela Detective Comics em que apareceu a personagem do Batman. A partir disso, a gente tem uma trajetória muito interessante relacionada ao audiovisual, né? Então, ali em 1943 nós tínhamos uma série ainda em preto e branco, que era veiculada nos Estados Unidos e depois, posteriormente, veio para o Brasil. Né? Essa é a capa da primeira edição do Batman, né? Ali até vendida a 10 centavos de dólar, né? Na época, lá nos Estados Unidos, depois também veio para cá. O Brasil também sempre foi um grande consumidor de história em quadrinhos. Né? Aí a série de 1943, que primeiramente foi passada nos Estados Unidos, mas também nós tivemos aqui no Brasil acesso. Era tudo em preto e branco, ainda um Batman um pouco mais, apesar de sério, ainda um pouco mais caricato. Essa é de 66, do Adam West, que já a sua geração já teve o prazer de assistir, se divertir. Uma série com um Batman um pouco mais bem-humorado, né, fazendo muitas piadas, uma coisa um pouco mais descontraída, né, no universo. Aí depois disso a gente tem a primeira animação, que é a Máscara do Fantasma, que é a primeira animação do Batman. Vale ressaltar que o personagem do Batman tem uma trajetória muito legal nas animações, é muito fiel ao personagem dos quadrinhos, elas têm um cunho de profundidade dramática muito forte. Essa é do Tim Burton, que foi ali em 1989 que o Tim Burton começa a fazer os filmes do Batman, também teve muito sucesso, foi um grande estouro no cinema, e o Michael Keaton no papel de Batman, né? Então também foi bem legal. Tiveram 2 filmes, o Batman e o Batman o Retorno. Essas são as obras do Joel Schumacher, que teve o Val Kilmer e George Clooney, não foram muito bem aceitas. Na verdade, ele trouxe uma premissa um pouco exagerada demais, né? E, por exemplo, a gente vê ali os mamilos do Batman na roupa dele, então fica uma imagem meio esquisita, né? Uhum. E que, infelizmente, não fez muito sucesso. Essa é do Christopher Nolan, com Christian Bale no papel principal, que foi o grande boom do Batman na cultura pop, e aonde ele se popularizou como a figura mais conhecida do universo de cultura pop no mundo. Né? Então, foi através dos filmes do Christopher Nolan que começaram em 2005. Ele supera o Super-Homem? Ele superou o Super-Homem, na verdade, há 5 anos atrás, quando em 2012 foi o último filme da trilogia do Christopher Nolan. Mais ou menos um ano depois, o Super-Homem, pela primeira vez, perdeu o posto de
figura da cultura pop mais conhecida do mundo. Quando eu digo figura da cultura pop, a gente pode inclusive falar de Jesus Cristo. Tá? Então, que o Batman é mais conhecido que a figura de Jesus Cristo mundialmente. Tá? Esse é o Batman do Ben Affleck, que é dirigido pelo Zack Snyder, que foi em 2015. Esse filme, infelizmente, ele não vai ficar no papel, a gente já tem um outro nome para o papel, mas que foi bem aceito, bem recebido. Foi um filme interessante, com uma premissa um pouco mais violenta do personagem, que a gente já está mais acostumado, mas também tem tudo a ver com algumas histórias específicas dos quadrinhos. Então, esse é o Batman do Ben Affleck. E a gente agora tem o Robert Pattinson, que é muito conhecido pela saga do Crepúsculo, que foi cotado primordialmente e depois foi confirmada a presença dele nos próximos filmes com a temática do Batman. Então, a estreia está marcada para junho ou julho de 2021 e está todo mundo um pouco sem saber o que esperar do que vai vir aí do Robert Pattinson. Mesmo porque a gente sabe que um ator, quando faz um filme que tem uma temática e cola, né, na temática, né, que no caso aí o Crepúsculo, fica todo mundo imaginando como eles criarão, né, essa figura desse Batman, porque ele é meigo, ele é aquele vampiro bonzinho, né? Sim. E como essa temática pode colar no personagem? Como é que a gente se descola, né, de um personagem que tem Piratas do Caribe, que você fala, como esse ator vai fazer outra coisa e a gente não lembra do outro personagem, né? Como isso acontece? No Batman, por exemplo, para construir esse personagem, cada diretor vem com um estereótipo? Como é isso? Na verdade, é uma questão que ela vai misturar muito estratégia do diretor, né, ou seja, da pessoa responsável ali pela narrativa toda, e também a habilidade do ator. Então, precisa ser um trabalho em conjunto, né? O que eu vejo, por exemplo, no que foi feito com o trabalho do Christopher Nolan, ali nas narrativas do Christian Bale, é que houve-se uma doação muito grande do ator, né, que é o Christian Bale, e também uma inteligência técnica muito grande do Christopher Nolan. Então, o que acontece ali? É quando o ator se entrega demais àquele papel e, de alguma forma, ele começa de uma certa forma, realmente misturar a ficção com a realidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, um caso ali nas narrativas do Christopher Nolan, em que isso aconteceu tanto com o Christian Bale, que é o ator que faz o Batman, quanto com o Heath Ledger, que era o ator que fazia o Coringa no filme do Cavaleiro das Trevas, né? Então, o que acontecia ali nessa entrega? Esses dois atores, quando eles estavam vestidos do personagem e cortava a cena e cada um ia comer ou ia ao banheiro, eles não se falavam, eles não se encostavam, eles não conversavam. Então, esse tipo de doação faz com que a coisa ganhe uma profundidade muito mais crível para o espectador. E é exatamente essa a grande pergunta que todo mundo tem feito em relação ao Robert Pattinson, porque além dele já ser marcado por esse vampiro bonzinho do Crepúsculo, era uma geração que estava procurando. Eu particularmente não gosto muito da saga do Crepúsculo, nada contra, acho que tudo é muito necessário no audiovisual, mas não me agrada muito a narrativa exatamente por essa premissa de ser dessa questão um pouco da submissão ou de um ritmo que eu acho que não condiz muito com o meu gosto. Então, eu tenho um certo receio de se esse ator ele vai conseguir, né, preencher a grandiosidade de um papel como a do Batman. Mas eu também compreendo que está muito ligado à dedicação desse ator, né, como pessoa, a habilidade dele, e também aos caminhos que o diretor vai colocar na frente dele, né? Então, se essas duas coisas estiverem muito bem equilibradas, eu acredito que a gente pode, sim, ter alguma coisa muito interessante. O Robert Pattinson já atuou em outros circuitos do cinema, né? Não necessariamente só em circuitos mais comerciais. Então, existem filmes que não são muito conhecidos, em que ele participou, inclusive com o diretor David Cronenberg, que é de um setor um pouco mais cult ali do cinema mundial, e ele foi muito bem. Então, eu acho que
todos nós podemos ter uma expectativa positiva, mas sempre considerando que, assim, rezando para que ele tenha a consciência, que eu acho que tem, é um artista, né? Para que ele tenha a consciência do desafio que ele vai encarar e das milhões e milhões de pessoas que estão depositando uma expectativa de sair feliz do cinema. É isso que é o entretenimento, né? A gente sai feliz. Mas tem a questão também da geração reconhecer nesse ator, e isso sempre acontece, né? Que você renova a geração dos seguidores e de quem gosta do personagem, quem acompanha. Então, é um ator que está muito ligado também com essa geração da renovação do personagem, né? Eu acho que isso também é levado em consideração. Isso, na verdade, não é que é levado em consideração. Isso é o grande motivo, né? Então, é a partir do momento que a Warner, que é a detentora dos direitos da DC Comics do Batman, a partir do momento em que a Warner percebe, tem um entendimento em que ela precisa começar a olhar para uma nova geração, o que ela faz? Ela para de olhar para a sua geração, para a minha geração, para a geração ali das pessoas que têm entre 40 e 50 anos, etc. Ela para de olhar para essas pessoas e começa a olhar para quem está vindo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar um minutinho, nós voltamos já para saber a construção de um doutorado de um personagem dessa natureza. Já voltamos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Voltamos aqui no Via ABC com vocês que estão conosco, muitíssimo obrigada. A Rebeca Cambalva Leite, que está aqui conosco, professora, mestre, doutoranda em audiovisual, a gente comemorando os 80 anos do Batman. Falamos há pouco que a indústria cinematográfica contempla as gerações que está chegando. Por conta disso, muda o perfil do ator e os comportamentos da sociedade de uma forma geral. E isso é a indústria do cinema, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante que
nós como espectadores, a gente tem a consciência de que não é que nós não é que estão tomando decisões erradas ou que nós não estamos sendo contemplados ali no que a gente gostaria de ver. Quando você fala nós, você quer dizer todos os fãs aí Todos com os 50, fãs, 60 anos que isso. tem aquele Batman que era do passado, por exemplo. Isso. Principalmente essa geração que pegou uma construção do Batman mais séria, mais profunda, mais dramática, né? E que gostou muito disso porque sempre via potencial no personagem do Batman e foi contemplada aí com uma série de obras audiovisuais que tiveram nesse sentido. Então, não é que nós fomos esquecidos, né? Aquela coisa, a gente fica com raiva, quem é fã fica com raiva. Como colocar o vampiro do Crepúsculo, né? Então, na verdade, não é que nós fomos esquecidos, né? Isso é uma indústria, né? Então, tudo que é indústria envolve comércio, envolve dinheiro. E essas pesquisas, elas são baseadas nessas modificações humanas, como as pessoas se comportam e o que elas consomem. Então, a escolha também, várias escolhas que a gente vê relacionadas a vários tipos de filmes, está muito atrelada a essas novas gerações que estão chegando e que estão consumindo um tipo diferenciado de obras de audiovisual e, claro, sem contar a questão que eles vivem no ambiente digital, né? Então, tudo muito rápido. Aliás, tem muitos games acessível. também, né, do Batman, que já foram lançados. Os games, tem a franquia Arkham, que é uma franquia muito grande, muito importante. Ali a gente tem uma imagem bem legal. São games que abordam o universo como um todo, vários personagens, uma gama muito diversificada de vilões, com umas narrativas muito interessantes, que abordam tanto essas questões relacionadas à morte dos pais do Bruce Wayne, né? Então, elas vão para esse lado um pouco mais familiar também. E é muito imersivo, né? Porque é um jogo, então você sempre é o Batman, então de alguma forma ali você acaba tendo uma interatividade muito, muito legal. Para aproveitar o nosso tempo. Nós temos já no dia 5 uma exposição no MIS que acontece. Já aconteceram eventos da DC Comics nos Estados Unidos em março, em outubro tem outra. O mundo inteiro fazendo eventos e exposições sobre o Batman. O que você espera dessa do MIS? Parece que está muito legal, né? Bom, essa exposição do MIS, ela começa agora no dia 5. Ela vai até o final de 2019, então dá para as pessoas irem tranquilamente participar. Pelo que eu tenho visto, é uma exposição muito imersiva, né? Então, o que significa isso? Há salas inteiras dedicadas a algum contexto do Batman. Então, tem uma sala que é só a Batcaverna, então tem uma sala que é só a Mansão Wayne, então tem uma sala que é só a Delegacia de Gotham, né? Então, ela é muito imersiva, essa parte do cenário da direção de arte está muito caprichada. Tem itens de colecionador, tem também os carros mais antigos vão estar lá em exposição. Então vai ser muito legal, estou com uma expectativa altíssima para ela. Bom, eu volto agora aqui para a doutoranda, que está entregando praticamente já o seu trabalho. Você já tem um livro que foi editado no mestrado, que por conta de falta de tempo, esse livro ainda você não conseguiu fazer uma divulgação como mereceria, né, para os fãs. O livro que também está agora aí no vídeo, que você lançou ano passado, inclusive na Europa, esse livro foi lançado, que a gente encontra na Amazon. O título do livro? É o Batman, o Bruce Wayne de Tim Burton e Christopher Nolan. Voltando para essa palavra, essa imersão, o doutorado é uma imersão no personagem? Claro, o doutorado é uma imersão muito grande. Então, o que eu acho primordial da gente entender sobre a pesquisa científica é que quando a gente fala sobre pesquisa científica, na hora todo mundo pensa em um laboratório cheio de tubo de ensaio e pessoas ali geralmente da área da saúde buscando... Ou engenharia. Ou engenharia, buscando uma solução mundial ali que vai mudar a vida de todo mundo. Então, isso também é pesquisa científica, né? Então, qualquer área, seja ela de comunicação, humanas, artes, exatas e ciências da saúde, ela tem o potencial para gerar uma pesquisa científica em cima daquele conteúdo. Então, a minha área, sempre desde a graduação,
foi focada em comunicação e artes, e essa minha escolha de fazer um doutorado em comunicação audiovisual, que também é muito difícil no Brasil, a gente ter doutorados, programas de stricto sensu específicos em audiovisual. Eu tive a oportunidade de participar desse programa. E o meu maior desafio sempre foi assim, não pegar um tema que ele, na origem dele, ele já é primordialmente complexo, né? Então, aquela coisa que você já sabe, que tem uma profundidade enorme, uma complexidade, uma dramaturgia, um trabalho muito complicado dentro dele. Eu quero pegar aquilo que as pessoas acham que é muito simples e que só propriamente dito vai servir para entretenimento e, de alguma forma, resgatar esses conteúdos e mostrar que ali, na verdade, tem muita técnica, tem muita estratégia, tem muita narrativa, tem muito poder de persuasão, tem muita influência. Afinal, a gente está falando de um herói que foi criado em 1939. O que estava acontecendo em 1939 no planeta? Né? Uma guerra. Então, ele é um personagem que ele não tem superpoderes e ele aparece ali para defender uma cidade que está doente. Né? Então, isso quer dizer alguma coisa. Então, o que eu quero é pegar esses contextos todos e conseguir identificar, através de uma análise de processos, de uma análise de personagens, o que tem de significado e de significância dentro desse personagem. Né? Então, é um estudo de audiovisual. E lembrando que a indústria do audiovisual aqui no Brasil movimenta mais de 16 bilhões de dólares por ano. A gente poderia movimentar muito mais se a gente conseguisse ter uma premissa comercial, né, um pouco maior para industrializar o nosso processo de audiovisual aqui no Brasil. Mas já é um número muito expressivo, então eu acho que primordialmente as pessoas precisam compreender que todas as áreas fazem parte de uma engrenagem, né, que tem conteúdo, que tem ciência, que tem arte, mas que primordialmente faz parte ali das nossas questões econômicas e das nossas questões de necessidades, porque até o médico, o advogado ou o engenheiro, como são essas pesquisas que a gente acha que só existe esse tipo de pesquisa, quando eles não estão fazendo pesquisa ou não estão trabalhando, eles estão se entretendo. E tem profissionais fazendo material para que todos vocês, e inclusive eu, para que todos nós, né, tenhamos material de qualidade para se entreter e sejamos contemplados e temos momentos de prazer e felicidade e muitas vezes também de reflexão, né? A arte e o entretenimento não é só para isso. A gente também aprende coisas, reflete e acaba criando amor por alguns personagens e virando fã. E isso é uma parte muito gostosa, acho que, da vida de todo mundo, que faz as coisas ficarem um pouco mais leves. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área do audiovisual. Eu imagino. A Rebeca tem por volta aí de 300 alunos, ou um pouco mais, por semestre, então faz uma ideia que também esses alunos apaixonados por tudo isso, a gente sabe que o brasileiro é criativo e vindo com conhecimento, com técnica, melhora sensivelmente. Para mim, o programa de hoje foi mais do que especial, porque, acima de tudo, é um reconhecimento pelas universidades, inclusive fora do Brasil, que a Rebeca já foi convidada a fazer extensões do seu trabalho. Então, não tenho nem o que te dizer, porque é acima do meu natural poder estar aqui com você hoje, reconhecendo que o Batman te levou já para muitos lugares e, assim como ele, você é vitoriosa na sua carreira, desejando muita saúde. Fala só mais um pouquinho pela Amazon, que tem o teu livro. Isso, e se despede de nós todos. Tá certo, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder falar desse personagem que eu tenho um amor enorme e um respeito enorme, uma admiração por todo o contexto que envolve o Batman. Por isso que eu estudo ele e sou muito feliz por estudá-lo, né? E é a Amazon? Amazon.com.br. E aí o livro? É o Batman, o Bruce Wayne de Tim Burton e Christopher Nolan. Eu sempre vejo se não vai o Nolan primeiro, depois o Tim Burton. É isso aí. Aí são os dois, tá? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder falar desse personagem, poder falar desse âmbito acadêmico e desses novos filmes. E tomara que a gente tenha muita coisa boa do Batman aí pelos próximos anos. Muito obrigada. Para você que esteve conosco,
Nós esperamos você na próxima terça, a partir das 13 horas, aqui no Via Paulista, canal 13 da NET, para todos vocês das redes sociais, e fiquem com a nossa programação. Tchau, gente!